Fala pessoal, beleza? E aí, aqui é o professor Romeu Cecim e hoje nós iremos continuar o nosso capítulo 2. Vamos continuar falando sobre a Alta Idade Média Oriental. Então, como já é costume, como já é de praxe, todo mundo aí pegando seu livro, abrindo na página 33, pegando seu caderno, lápis, borracha, tudo que for necessário para que a gente tenha um bom aprendizado. Então, vamos lá, todo mundo organizado. Tudo certo? Vamos começar. Bom, pessoal, nós estamos trabalhando nesta nossa segunda avaliação o nosso livro 2 de História, justamente a Alta Idade Média Oriental. A primeira parte a gente já falou que foi sobre o Império Bizantino. Já falamos sobre como surgiu o Império Bizantino, as suas principais características, as suas diferenças em relação ao Império Romano do Ocidente. E hoje nós iremos falar de vamos dizer assim, um momento muito parecido historicamente, contemporâneo do Império Bizantino, que foi o surgimento do Império Islâmico. E a gente vai ver uma ligação muito grande entre política, economia e religião. Então, página 33, vamos começar falando justamente sobre a civilização árabe muçulmana. Eu vou colocar uma imagem aqui só para ilustrar, enquanto a gente vai fazer a leitura. Vou deixar essa imagem aqui na tela e depois eu vou explicar ela para vocês. Vamos lá, acompanhando a página 33. Com cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados e mais de 80% do seu território constituído por desertos, a Península Arábica está localizada na porção mais ocidental da Ásia, tendo como limites o Mar Vermelho e a África a oeste, e o Oceano Índico ao sul, a Pérsia e o Golfo Pérsico a leste, e a Mesopotâmia e a Palestina ao norte. Podemos apontar ainda duas regiões distintas na península: o interior, onde predomina o deserto, e o litoral, dotado de terras férteis, umidade e ventos que amenizam a temperatura. O sul da Arábia era chamado de Iêmen, a Arábia Feliz. Foi nessa região que viveram desde a antiguidade os árabes, povo de origem semita que entraria para a história da humanidade a partir do século VII, com uma notável contribuição cultural, destacando-se sua religião, o islamismo. Pessoal, nesse capítulo a gente vai falar do Islã. O Islã, que é uma das maiores religiões do mundo atualmente e que, infelizmente, ficou muito conhecido para nós, ocidentais, por ataques terroristas. Muitas vezes, quando falamos do povo muçulmano ou do Islã, logo nós associamos a homens-bomba, ataques terroristas, a grupos armados, e isso é uma realidade. Porém, é preciso que a gente saiba fazer uma diferenciação e não generalizar e acreditar que todo o povo islâmico é um povo, vamos dizer assim, terrorista. É um povo que ataca os seus inimigos fisicamente. Vamos compreender melhor essa ideia de terrorismo. Vamos falar também bastante sobre religião e poder compreender melhor e tentar reduzir esse nosso preconceito religioso que já está entranhado em nossas mentes. A gente já traz isso com a gente, mas é sempre um bom momento para a gente trabalhar essas ideias preconceituosas. Bom, vamos passar para a página 34. Ainda na 33 a gente tem aqui o mundo islâmico. A gente viu a expansão islâmica bastante considerável durante a Idade Média. Mas vamos passar para a página 34. A Arábia no tempo das tribos. Eu vou deixar uma imagem ilustrativa aqui novamente. Vou botar outra aqui para vocês. Vou botar essa imagem aqui, que também há uma muito parecida na página 34 e eu vou explicar logo para vocês. Comprimidos entre os grandes impérios no norte e os reinos africanos que se estendiam até o Mar Vermelho, os árabes viviam desde a antiguidade na península que lhes forneceu o nome.
Divididos em mais de 350 tribos, falavam vários dialetos e tinham diferentes modos de vida. No interior da península, predominavam os beduínos, tribos nômades e seminômades, que viviam em tendas, preferencialmente nos oásis, e se dedicavam ao pastoreio, à pilhagem ou à proteção das caravanas comerciais para que eram contratados. No litoral sul e oeste, onde se formavam diversas cidades, viviam os grupos sedentários, dedicados principalmente ao comércio, do qual as tribos do interior também participavam secundariamente. Tanto os grupos sedentários quanto os nômades e seminômades tinham formas de organização social semelhantes. Os membros eram unidos por laços de sangue, havendo entre eles igualdade social. A chefia era entregue a um sheik, eleito pela comunidade e assistido por um conselho formado pelos indivíduos mais velhos. No plano religioso, assim como no político, não havia unidade entre os árabes. Algumas tribos adoravam vários deuses e acreditavam em espíritos representados por elementos da natureza, como árvores e pedras. Outras, principalmente no litoral, adoravam deuses, que representavam planetas, para os quais construíam templos dirigidos por sacerdotes. Alguns locais eram reservados aos cultos e ficavam sob a guarda de algumas famílias ou tribos. Eram centros de peregrinação e de congraçamento entre os diferentes grupos sociais. Bom, podemos compreender pela leitura que os árabes eles eram um grupo muito fragmentado. Não havia uma unidade econômica, não havia uma unidade cultural e não havia uma unidade religiosa, o que significa que eles seguiam vertentes religiosas diferentes. Mas todos os grupos religiosos da região eram grupos pagãos que adoravam vários deuses e eles eram essencialmente politeístas, acreditavam em vários deuses. Não havia a figura de um único Deus até aquele momento. Vimos também que o comércio tinha uma ligação muito grande com a religião, já que em alguns locais havia áreas de peregrinação, onde as pessoas se deslocavam e iam visitar essas regiões, esses locais sagrados. A peregrinação ela era importante porque as pessoas iam para lá, para aquela cidade sagrada, para aquele templo, aquele local sagrado, e é claro que eles também iriam consumir os produtos locais. Então, o comércio acabava sendo movimentado pelas peregrinações. Logo, logo vocês vão entender por que eu estou ressaltando esse ponto. Vamos continuar a nossa leitura. É importante destacar que a Arábia não era um mundo isolado do contexto das civilizações que se desenvolveram no Oriente, sobretudo no fim da Idade Antiga e início da Idade Média. Grande parte das caravanas comerciais que partiam de diferentes pontos do Oriente convergia para cidades da Arábia, assim como caravanas árabes partiam em direção a diversos centros comerciais da Mesopotâmia, da Pérsia e do corredor sírio-palestino. Entre as diversas cidades do litoral, destacaram-se as de uma região chamada Hedjaz, onde se localiza Meca, principal centro religioso e comercial da Arábia, já no século VI. Nessa cidade foi construído um santuário em forma de cubo chamado Kaaba, onde fica a Pedra Negra. Provavelmente um meteorito, que segundo a tradição teria sido enviado pelo anjo Gabriel, e onde estão representadas todas as divindades árabes. Anualmente, durante 4 meses, as tribos suspendiam as hostilidades e partiam em peregrinação a Meca, onde procediam à idolatria a Kaaba. Essa imagem que vocês estão vendo, tanto na página 34 do livro de vocês, quanto na tela, é justamente a Meca, esse prédio que fica no centro de uma grande praça na cidade de Meca, até hoje atrai milhões de pessoas, milhões de peregrinos que vão lá para visitar a Pedra Negra. Deixa eu localizar uma imagem da Pedra Negra. Essa Pedra Negra aqui, né, que fica exposta dentro desse mostruário, provavelmente ela é uma pedra de meteorito, ela veio do céu. E ela é adorada
pelos muçulmanos. Já era adorada antes do surgimento do Islã. É importante ressaltar isso. Mas, vamos dizer assim, adorada de uma forma pagã, como se a pedra fosse um deus. Mas o certo é que a cidade já era importante, já era visitada anualmente por milhares de pessoas e a pedra também tinha uma representação religiosa muito grande. A presença anual das tribos fazia de Meca um centro de convergência de mercadorias e consumidores, transformando-a no principal centro comercial da Arábia. A maior parte do comércio era controlada por uma tribo, uma família, chamada Coraixita. Bom, essa era a situação da Arábia na época das tribos. Essa situação econômica, havia grupos sedentários que se estabeleciam fixamente em um local, mas havia também grupos nômades, os beduínos, que ficavam se deslocando e acampando em oásis, mas toda a região dependia do comércio. E o comércio estava muito ligado à religião, que na época era uma religião pagã politeísta. Acreditavam em vários deuses. Perceba que ainda não estamos falando de Islã, ainda não falamos sobre muçulmanos, porque ainda não existia até o século VI. Agora nós iremos falar, na página 35, justamente sobre Maomé e a unidade árabe. Vamos lá falar desse cara tão importante. De acordo com narrativas de biógrafos, a parte mais obscura da vida de Maomé é a de sua infância. Conta-se que ele teria nascido em Meca em 570, mas não há precisão nessa data. Pertencia a um ramo menos afortunado da tribo dos Coraxitas, mercadores que mantinham contatos comerciais com a Síria e o sul da Península Arábica, além de Meca. Órfão do pai Abdalá e da mãe Amina, desde os 7 anos de idade, a vida para o jovem Maomé foi muito difícil, até ele ser adotado por um tio, chamado Abu Talib. Durante a juventude, foi pastor e cameleiro, atividades que lhe permitiram estabelecer contato com as populações da Síria, da Palestina e da Mesopotâmia, onde muito provavelmente conheceu os preceitos religiosos que serviram de base para a formulação das leis do islamismo. Aos 25 anos, Maomé casou-se com a viúva Khadija, comerciante e dona de uma considerável fortuna. A estabilidade proporcionada pelo casamento talvez tenha contribuído para que ele pudesse dedicar parte do seu tempo à meditação. Foi então que, aos 40 anos, em 610, Maomé teria tido uma revelação divina, a chamada iluminação do profeta. Era o dia 27 do Ramadã, nono mês do ano no calendário árabe, e ele meditava, como de costume, numa das grutas do Monte Hira, quando teria ouvido a voz do anjo Gabriel, o mesmo que anunciou Jesus. Só há um Deus, que é Alá, e Maomé é o seu profeta. Essa noite ficou conhecida como a Noite do Destino. Maomé chegou a duvidar do que lhe ocorrera. Temia ser hostilizado e ridicularizado pelo povo se externasse a revelação. No entanto, incentivado pela mulher e por seu primo irmão Ali, iniciou a pregação, partindo de sua cidade, Meca, em 613. Bom, pessoal, essa revelação que Maomé afirmou ter tido, ela foi muito importante, porque ela trouxe uma ideia que não era muito aceita na região da Arábia, que era o monoteísmo. Se politeísmo significa vários deuses, monoteísmo significa um.
Sempre que vocês verem esse prefixo mono, ele diz respeito a um monarca, um rei. Monoteísmo, um Deus. Poli significa vários. Politeísmo, acredita-se em vários deuses. Então esse pensamento era um pensamento muito incomum e um pensamento muito perigoso. Por quê? Você trazer a ideia de um único Deus seria desacreditar todos os outros deuses. E isso era extremamente perigoso, porque mexia com a crença de várias pessoas e também poderia mexer no comércio da região. E isso era algo muito perigoso. Vamos continuar na página 35. Na página 35, vocês têm a mesma imagem que está aparecendo na tela de vocês, que é a obra Maomé recebe a revelação do anjo Gabriel. Miniatura iraniana, feita no ano de 1307. A religião ensinada por Maomé foi chamada muçulmana, de muslim, que significa aquele que crê. Islâmica, de Islã, submissão à vontade de Deus. Ou maometana, defendendo a afirmação de que Deus é o único e é o Deus do patriarca Abraão. As ideias básicas do islamismo refletem influências dos primitivos cultos árabes, do judaísmo e do cristianismo. O profeta condenou a idolatria da Caba, afirmando que ela deveria ser convertida em centro de orações ao seu Deus, chamado de Alá, e propôs a simplicidade nos ensinamentos da fé. Há na doutrina islâmica 5 regras essenciais que podem ser assim resumidas. Crê em Alá, único Deus, e em seu profeta Maomé. Trilhar o caminho da generosidade, dando esmolas de acordo com as posses. Orar 5 vezes ao dia, voltado em direção a Meca. Respeitar o jejum no mês do Ramadã. Ir a Meca em peregrinação pelo menos uma vez na vida, se houver condições físicas e econômicas para isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os preceitos islâmicos e sobre as características dessa religião na próxima aula, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa primeira parte desse nosso tópico sobre o mundo islâmico. Qualquer dúvidas, anotem e tragam na nossa próxima aula online, tá ok? Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.